Eu lembro exatamente do som do sinal daquela manhã, alto, metálico, quase doloroso. O corredor da escola ainda estava esvaziando quando ouvi os primeiros gritos. Eu corri, como sempre fazia, porque ser inspetora significava correr atrás de problemas que não eram meus. E foi assim que encontrei o filho do homem mais rico da cidade empurrando outro garoto contra os armários metálicos. Intervi de imediato, sem imaginar que aquela atitude, um simples gesto de justiça, seria o início da humilhação mais profunda da minha vida. Eu segurei o braço do menino agressor e pedi que me acompanhasse até a coordenação. Ele riu da minha cara e com uma arrogância fria disse: "Meu pai te tira daqui em 5 minutos." E por um instante eu senti um desconforto gelado na nuca, porque eu sabia muito bem quem era o pai dele. Renato Avelar, o empresário que controlava metade das escolas particulares da região. Um homem que confundia dinheiro com poder e poder com impunidade. Mas mesmo assim, fiz meu trabalho. Meia hora depois, ele chegou. E quando entrou na sala, o corredor inteiro pareceu parar. Elegante, imponente, seguro de si e furioso. Não perguntou nada. Não quis ouvir nada. Apenas apontou o dedo para mim e disse diante de todos: "Você não sabe com quem está lidando. Eu destruo a carreira de gente como você num estalar de dedos." Senti minha garganta fechar, senti o rosto queimar, mas não respondi, porque eu não podia perder a cabeça, não depois de tudo que eu havia lutado para reconstruir. Ele levantou a voz, me expôs diante dos professores, da direção e até dos alunos que passavam. Disse que eu era incompetente, despreparada, sem formação suficiente para trabalhar ali. Disse que eu era uma funcionária substituível. Eu aguentei firme, por fora, porque por dentro, cada palavra dele atingia lugares da minha história que ele jamais poderia imaginar. Mas Renato Avelar não sabia de nada. Não sabia quem eu tinha sido, não sabia o que eu já tinha perdido, não sabia o que eu era capaz de fazer, e muito menos imaginava que, em poucas semanas, seria ele quem buscaria minha ajuda, e que eu, a inspetora que ele tentou destruir, seria a única pessoa capaz de salvar o que ele mais amava. Eu nunca planejei trabalhar como inspetora. Na verdade, aquilo parecia o extremo oposto da vida que eu tinha sonhado para mim. Eu costumava entrar em salas de reunião com gente importante, carregar pastas de projetos, falar com segurança, até que tudo ruiu em poucos meses. A vida tem dessas. Ela muda de rumo rápido, sem pedir licença, sem dar aviso. E quando a tempestade passou, tudo o que me restou foi uma bagagem emocional pesada e a necessidade urgente de recomeçar por algum lugar, qualquer lugar. Foi assim que fui parar naquela escola. Uniforme simples, crachá no peito e um sorriso treinado que escondia meus cansaços. Meu trabalho não era ensinar nem orientar pais, muito menos tomar decisões importantes. Eu apenas cuidava dos corredores, do recreio, dos conflitos que surgiam entre adolescentes tentando entender o mundo. E, de certa forma, aquilo me trouxe um certo alívio. Eu estava invisível. E invisibilidade pode ser uma proteção, até o dia em que ela é arrancada à força. A escola tinha uma rotina previsível: sinal, filas, barulho, discussões, pedidos, reclamações. Eu aprendia rápido a decifrar olhares, prever brigas antes de começarem e reconhecer alunos que precisavam mais de um abraço do que de uma anotação na agenda. Mas nada me preparou para a chegada dele. Renato Avelar, o pai milionário que acreditava que dinheiro comprava respeito. Quando o filho dele se envolveu em uma agressão séria, eu apenas fiz meu trabalho. Mas na cabeça de alguém como Renato, justiça é opcional e status é lei. Ele chegou carregando um ego maior que a escola inteira e, sem me conhecer, sem perguntar nada, decidiu que eu era o alvo perfeito para o seu ataque. Mal sabia ele que sua arrogância estava prestes a desenterrar uma parte da minha vida que eu mantinha enterrada. E quando isso viesse à tona,
nada mais seria como antes. Aquele dia começou como qualquer outro. Corredores lotados, mochilas arrastando pelo chão, professores tentando controlar a pressa e alunos inventando desculpas para não entrar na sala. Eu já estava acostumada a esse caos organizado. Ser inspetora significava estar no meio do fogo cruzado e, ao mesmo tempo, manter uma postura firme para que ninguém percebesse o quanto eu, por dentro, ainda lutava para me recuperar da vida que perdi. Mas, naquela manhã, algo no ar parecia mais pesado. Um pressentimento estranho me acompanhava desde o momento em que coloquei o crachá no peito. Tudo ficou claro quando ouvi o barulho metálico de uma pancada forte ecoando pelo corredor do 8º ano. Corri instintivamente. Quando virei a esquina, encontrei exatamente aquilo que eu temia. O filho de Renato Avelar empurrando um aluno menor, com o rosto vermelho de raiva e a mão fechada em punho. Meus pés se moveram antes mesmo que eu pensasse. Segurei o braço dele com firmeza e separei os dois. Chega, os dois vêm comigo. Agora! O menino estremeceu de raiva, mas não de medo. Era um olhar perigoso. Você está me tocando por quê? Ele cuspiu as palavras, como se eu fosse invisível. Respondi com calma. Porque você agrediu um colega. Isso não é negociável. Ele deu um sorriso torto, arrogante. Meu pai vai adorar saber disso. Aquela frase caiu sobre mim como um aviso. Eu queria acreditar que era só um adolescente mimado tentando intimidar alguém. Mas eu sabia quem era o pai dele. E sabia o que homens com o poder e o temperamento de Renato eram capazes de fazer quando contrariados, especialmente por alguém que, aos olhos deles, não tinha importância alguma. Levei os dois para a coordenação. O aluno agredido tremia, não de dor física, mas de impotência. A diretora tentava organizar os fatos quando a porta se abriu com um impacto alto suficiente para silenciar a sala inteira. Renato Avelar entrou. Ele não precisava anunciar quem era. Sua presença falava por ele. Relógio importado, perfume caro, expressão de quem está acostumado a ser obedecido antes mesmo de pedir. Seus olhos pousaram diretamente em mim, como se eu fosse uma mancha que ele precisava apagar. Você é a inspetora que colocou a mão no meu filho? Ele perguntou, sem cumprimentar ninguém. Eu apenas cumpri o protocolo da escola, respondi. Ele deu um passo à frente, invadindo o meu espaço de propósito. Protocolo? Repetiu com desdém. O que você entende de protocolo? Você mal entende o seu trabalho. O silêncio na sala era sufocante. A diretora tentou intervir, mas ele levantou a mão, mandando-a calar, como se fosse uma funcionária dele. Eu permaneci de pé, parada, sem recuar. Não por coragem, mas porque minhas pernas simplesmente travaram. Ele apontou o dedo para mim. Gente como você só está aqui porque alguém precisou preencher uma vaga. Se meu filho te diz que você passou do limite, eu acredito nele. Ele tem caráter. Já você... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Eu senti cada palavra como um golpe invisível. Não era apenas sobre o que eu fiz naquele dia. Era sobre tudo o que eu já tinha perdido. Meu antigo trabalho, minha estabilidade, meu orgulho. Eu não suportava injustiça. Especialmente injustiça dirigida a mim por alguém que não sabia nada da minha história. Seu filho agrediu um colega, respondi firme, antes que meu medo me engolisse. E eu intervino para proteger o outro aluno. Isso é parte do meu trabalho. Ele riu, um riso curto, debochado. Meu filho não agride ninguém sem motivo. Se ele fez algo, é porque foi provocado. E você, como inspetora, deveria ter visto isso. Ele se virou para a diretora. Ou essa funcionária vai ser removida, ou eu retiro meu filho desta escola. E você sabe o que isso significa. A ameaça não era vazia. A escola dependia do nome dele. Eu senti uma mistura de vergonha, raiva e impotência crescendo dentro de mim. Afinal, eu sabia quem eu era. Sabia o que tinha estudado, construído, conquistado e perdido.
Mas estar ali, sendo atacada publicamente como se fosse incompetente, abriu uma ferida que eu tentava manter fechada. A diretora pediu calma, pediu diálogo, pediu tempo, mas Renato não estava ali para ouvir. Ele queria me esmagar para provar algo. Para quem? Para ele mesmo? Para o filho? Ou para esse ego que crescia mais rápido do que seu próprio patrimônio? Quando ele saiu, batendo a porta com uma força desnecessária, eu fiquei sozinha na sala, diante da diretora e do aluno agredido. O garoto se aproximou e disse baixinho: "Moça, obrigada por me ajudar." Eu sorri com dificuldade. É o meu trabalho, mas no fundo eu sabia que naquele momento eu tinha perdido mais do que controle da situação. Eu havia perdido algo que lutei tanto para reconstruir: minha sensação de segurança. Eu saí da sala e fui para o pátio, onde o vento frio batia no rosto e fazia meus olhos arderem ainda mais. Eu respirei fundo, tentando afastar a umidade que insistia em escapar. Eu não choraria ali. Não na frente de alunos, não depois de tudo o que já enfrentei, mas eu também sabia uma coisa: Renato Avelar tinha aberto uma guerra, e ele não fazia ideia de quem eu realmente era. Passei o resto daquele dia sentindo o peso das palavras de Renato ecoarem dentro de mim. Mesmo tentando manter a rotina, era impossível ignorar os olhares curiosos dos alunos e o silêncio desconfortável dos professores. Eu sabia que ninguém concordava com o que ele fez, mas também sabia que todos tinham medo de contrariá-lo. O nome Avelar tinha força demais dentro daquela escola, força que agora estava virada contra mim. Ainda assim, eu tentei seguir com meu trabalho, porque eu não tinha o privilégio de desmoronar. Não mais. Enquanto caminhava pelo corredor, encontrei o aluno agredido sentado sozinho, com os olhos inchados. Me aproximei. "Você está bem?" Ele assentiu com a cabeça, mas seus dedos tremiam. "Vai ficar tudo bem," eu disse, mesmo sem acreditar totalmente nisso. Ele respirou fundo. "Moça, ninguém nunca me defendeu assim, nem em casa." Aquela frase me atingiu em cheio, porque eu sabia exatamente o que significava não ter ninguém para te proteger quando o mundo decidia te esmagar. Mais tarde, fui chamada na sala da diretora. Entrei com as pernas firmes, mas o coração acelerado. Ela parecia cansada, apertando os dedos enquanto me observava entrar. "Eu queria te pedir desculpas por hoje de manhã," ela começou. "Eu tentei controlar a situação, mas o Sr. Avelar, você sabe como ele é." Assenti. "Sei. E sei que ele não vai deixar isso barato." Ela suspirou. "É por isso que quero te pedir que tenha cuidado. Ele tem influência demais." Influência. Poder. A palavra que ele carregava como arma. Quando saí da sala, encontrei Renato parado no corredor, como se tivesse me esperando. Seu olhar frio me atravessou. "Espero que tenha aprendido sua lição," disse, sem rodeios. "Que lição?" perguntei, mantendo a voz firme. "A de que você não deve tocar no meu filho, nem repreender. Ele não é como esses outros alunos. Ele tem um futuro a proteger." Eu respirei fundo. "Todos aqui têm um futuro a proteger." Ele riu, como se eu tivesse contado uma piada patética. "Não fale do que você não entende." Ele se aproximou mais, de maneira quase intimidadora. "Você não sabe nada sobre meu filho. E o senhor também não sabe nada sobre mim." Foi a primeira vez que falei algo que realmente o desarmou, porque ele ficou em silêncio por alguns segundos, tentando encontrar uma resposta. Eu não recuei. Não mais. Não depois de tudo que já enfrentei. Ele então estreitou os olhos. "Eu sei o suficiente. Sei que você não tem preparo, não tem histórico, não tem nome." Aquela frase doeu, mas eu não deixei transparecer. Quando ele finalmente foi embora, uma professora se aproximou devagar. "Você foi corajosa." Sorri sem alegria. "Coragem é o que sobra quando a gente não tem escolha." Ela colocou a mão no meu ombro. "O que ele fez foi inaceitável. Só que ninguém aqui tem força para enfrentá-lo." Eu respirei fundo.
Eu também não tenho força para perder esse emprego. E ele sabe disso, ela respondeu com tristeza. Aquele dia parecia não acabar nunca. Quando saí para o pátio, o vento estava mais frio e eu me sentei em um banco vazio, tentando organizar meus pensamentos. Eu tinha recomeçado do zero depois de perder minha antiga carreira. Tinha reconstruído cada pedaço de mim com esforço, com sacrifício. E agora, tudo parecia ameaçado por um homem que achava que o mundo girava ao redor de seu sobrenome. Eu fechei os olhos por um instante, tentando segurar as lágrimas que insistiam em subir. Mas foi ali, sentada naquele banco, que algo dentro de mim começou a despertar. Não era raiva, não era orgulho ferido, era memória. A lembrança da mulher que eu tinha sido antes de tudo desmoronar. Uma mulher forte, estudada, competente, que não aceitava injustiça, que enfrentava o que precisava ser enfrentado. Eu percebi que por mais que Renato tentasse me diminuir, ele não conseguia apagar quem eu era por dentro, nem o que eu sabia. Quando o sinal tocou no fim do dia, eu me levantei para fazer minha última ronda. Passei perto da sala de reuniões dos pais e, através do vidro, vi Renato discutindo com alguém ao telefone. Ele estava alterado, quase desesperado. Um contraste imenso com o homem arrogante que me humilhara horas antes. Guardei aquela imagem, porque no fundo eu sabia. Pessoas assim costumam quebrar primeiro por dentro antes que o mundo perceba. E algo me dizia que a arrogância dele escondia um medo profundo. Medo que eu ainda não entendia. Quando coloquei minha bolsa no ombro e caminhei para o portão da escola, senti um arrepio. Não era pressentimento ruim, era um aviso silencioso. A sensação de que aquela história estava longe de terminar. Eu não sabia naquele momento que a vida estava prestes a entrelaçar meu caminho com o de Renato de um jeito inesperado e dolorosamente humano. E que o homem que tentou me destruir seria o mesmo que semanas depois pediria minha ajuda de joelhos. Ali, no meio da escola que ele achava controlar. Na manhã seguinte, cheguei à escola, tentando fingir normalidade. Mantive o uniforme impecável, o cabelo preso e o sorriso educado que eu já usava como escudo. Mas por dentro, eu estava quebrada. Ser humilhada por alguém como Renato mexeu em feridas antigas que eu jurava já terem cicatrizado. A sensação de injustiça, de impotência, de ser tratada como se não valesse nada, isso me acompanhou durante toda a noite. Mesmo assim, eu respirei fundo e segui. Porque é isso que pessoas como eu fazem. Continuam, mesmo sangrando por dentro. No meio da minha ronda, o coordenador me chamou com urgência. Quando entrei na sala, encontrei Renato sentado. E pela primeira vez, vi algo diferente nele. Não era arrogância, não era fúria, era desespero. Um desespero tão real que fez meu estômago afundar. Ele estava pálido, segurando o celular com força demais. Preciso falar com você, disse, sem rodeios. Eu cruzei os braços, mantendo a distância. Não tenho nada para conversar com o senhor. Ele fechou os olhos como quem leva um soco invisível. É sobre o meu filho. Aquela frase mexeu comigo. Não porque eu sentia pena dele, mas porque conhecia aquele tom. O tom de quem está perdendo algo que ama. Ele respirou fundo e continuou. Meu filho. Ele está mudando de comportamento há meses. Crises, agressões, isolamento. Eu pensei que era rebeldia, mas sua voz falhou. Ontem, depois do que aconteceu, recebi uma ligação da psicóloga dele. Algo grave está acontecendo. Minha garganta apertou. E por que o senhor está me dizendo isso? Ele passou as mãos no rosto visivelmente despedaçado, porque parece que você é a única pessoa com quem ele reagiu, a única que o confrontou, a única que o enxergou. Eu fiquei imóvel. Nunca imaginei ouvir aquilo de alguém como ele. Eu sei que não fui justo com você, disse, olhando diretamente nos meus olhos. Fui arrogante, impulsivo e errado. O silêncio ficou pesado. Preciso da sua ajuda, concluiu.
A frase pairou no ar, impossível de ignorar. Parte de mim queria se virar e ir embora. Deixar que ele enfrentasse sozinho as consequências de sua prepotência. Mas a outra parte, a parte que sabia o valor de um pedido como aquele, permaneceu firme. O que exatamente o senhor quer que eu faça? Perguntei por fim. Ele engoliu seco. Quero que você converse com ele, que observe, que me diga o que você percebe. Você lidou com ele melhor do que qualquer profissional que eu paguei. Eu me sentei lentamente. Não sou psicóloga, não sou especialista, sou apenas uma inspetora. Ele balançou a cabeça. Não, você não é apenas nada. Aquela frase dita por ele parecia impossível. Você tem algo que falta a muita gente. Humanidade. As palavras dele mexeram comigo de um jeito inesperado. Eu sempre tive facilidade para observar comportamentos, identificar padrões, entender dores silenciosas. Talvez porque eu também carregava as minhas. Ele te ouviu, Renato insistiu. Ele reagiu a você. Não consigo mais chegar perto dele sem que ele exploda. Você pode ver algo que eu não consigo. Aquilo não era uma ordem. Era um pedido quebrado, honesto, desesperado. Depois de alguns segundos de silêncio, respondi. Eu posso observar. Nada além disso. Ele assentiu, aliviado. Já é suficiente. Quando o filho dele entrou na sala, evitou meu olhar no início. Mas aos poucos, sua expressão mudou. Ele parecia envergonhado. Desculpa por ontem, murmurou. Fiquei surpresa. Tudo bem, respondi suavemente. Mas eu preciso entender por que você fez aquilo. Ele fechou os olhos e disse algo que me gelou por completo. Eu não sei controlar o que sinto. Ninguém me ouve lá em casa. Naquele instante eu percebi que o problema não era rebeldia. Era dor. Dor acumulada, ignorada, sufocada sob o peso das expectativas. Dor de alguém crescendo sem espaço para respirar. Renato, ao ouvir aquilo, empalideceu ainda mais. Filho, por que nunca me disse isso? O garoto virou o rosto. Porque você nunca perguntou. 2 frases. E o mundo dele desabou ali, na minha frente. A partir daquele dia, eu comecei a observar o menino de longe. Seus silêncios, suas crises, suas tentativas fracassadas de chamar atenção da maneira errada. Em poucos dias, percebi padrões que o próprio Renato não enxergava. Talvez porque estava ocupado demais, tentando ser perfeito para o mundo. Ele me procurava todos os dias agora, com uma postura completamente diferente, sem arrogância, sem máscaras, com medo de perder o filho. E medo também da verdade que eu começava a descobrir sobre a família Avelar. Naquela semana percebi algo que mudou tudo. O menino não era o único que precisava de ajuda. Renato também estava à beira de um colapso emocional. Ele vivia pressionado, ocultando dores profundas atrás de uma imagem de sucesso impecável. E, ironicamente, eu, a inspetora que ele tentou destruir, era a única pessoa que enxergava isso. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir o segredo que ele guardava há anos. E esse segredo era grande o suficiente para mudar completamente nossas vidas. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Não havia mais gritos nos corredores, nem portas batendo, nem o olhar arrogante que Renato costumava lançar para qualquer um que atravessasse seu caminho. Ele chegava sempre cedo, com passos apressados e olheiras profundas, como se o peso do mundo tivesse finalmente encontrado espaço em sua consciência. A escola inteira percebeu a mudança, mas ninguém ousava comentar. Eu, porém, via a verdade nos olhos dele. Algo estava implodindo por dentro. O filho dele continuava retraído, mas pelo menos já não reagia com violência. Passava longos minutos sentado sozinho, desenhando, escrevendo rabiscos que eu não conseguia decifrar. Às vezes, eu me aproximava devagar, sem pressionar. Está tudo bem? Ele sempre respondia com um aceno discreto. Uma tarde, porém, ele ergueu o rosto e perguntou.
Você gosta do seu trabalho? A pergunta me pegou desprevenida. Algumas partes, sim, respondi com honestidade. Outras só fazem parte da vida. Ele suspirou. Às vezes, eu sinto que ninguém gosta de mim de verdade. Quando contei isso a Renato, ele ficou imóvel. Seus olhos marejaram e ele rapidamente virou o rosto, como se não pudesse permitir que alguém testemunhasse sua fraqueza. Eu falhei com ele, murmurou, com a voz rouca. Você pode consertar, respondi suavemente, mas precisa começar ouvindo. Ele passou a mão pelos cabelos, desorganizando o penteado impecável que sempre exibia. Eu não sei como ser pai, entende? Confessou. Meu pai nunca foi presente. E eu só repeti tudo que aprendi. Aquela revelação me atingiu como uma onda inesperada. Pela primeira vez, Renato parecia humano. Depois de semanas convivendo com ele, precisei admitir algo que estava tentando ignorar. Por trás do homem arrogante havia alguém profundamente ferido. Alguém acostumado a ser duro demais, porque ninguém nunca tinha sido gentil com ele. E quanto mais eu o observava, mais eu percebia que sua prepotência era apenas uma armadura antiga, pesada, que ele não sabia mais como tirar. Mas eu via além do que ele mostrava ao mundo, e isso o desconcertava profundamente. Uma tarde chuvosa, ele me chamou na sala vazia dos pais. A janela batia com o vento e o som da tempestade dava ao ambiente um peso quase cinematográfico. Preciso te contar uma coisa, disse ele, caminhando de um lado para o outro inquieto. Algo que você merece saber. Eu o encarei, esperando. A agressividade do meu filho não começou agora. Ele passou por algo grave, algo que eu tentei esconder, achando que assim eu o protegeria. Meu coração acelerou. O que foi que aconteceu? Ele engoliu seco antes de responder. Ele viu a mãe morrer. Aquelas palavras pairaram no ar como uma lâmina fria. Ele estava com ela, continuou Renato, agora lutando para manter a voz estável. Viu tudo e eu não consegui lidar. Enterrei o assunto. Joguei tudo para debaixo do tapete. Eu senti um aperto no peito. Renato, isso é muito sério. Eu sei. Ele passou a mão pelo rosto, tentando esconder o tremor. E o pior, eu culpei ele. Indiretamente, eu o culpei. Foi impossível não sentir uma onda quente subir pela minha garganta. Você não percebeu que ele vinha implorando para você olhar para a dor dele? Ele cerrou os olhos como se minhas palavras fossem facas. Naquele instante entendi que Renato carregava um tipo de culpa que consome por dentro. Eu preciso fazer algo, ele disse quase implorando. Mas eu não sei como, não sei por onde começar. Respirei fundo. Comece pedindo perdão, não com palavras bonitas, com verdade, com presença. Ele me encarou como se nunca tivesse ouvido uma orientação tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. E se ele não me perdoar? Então você continua tentando. Ele fechou os olhos, absorvendo cada frase como se fossem instruções para salvar sua própria vida. Naquele dia, pela primeira vez, vi Renato sentado no pátio ao lado do filho. Não havia gritos, não havia postura rígida, havia hesitação, vulnerabilidade, uma tentativa real. O menino não respondeu muito, mas não se afastou. Já era um começo. Eu observei de longe, sentindo uma estranha mistura de alívio e angústia. Algo estava mudando, não apenas entre eles, mas dentro de mim também. Porque, contra todas as expectativas, eu estava começando a enxergar Renato com outros olhos. No fim do dia, ele se aproximou de mim. Obrigado, disse com voz baixa. Não fiz nada demais, respondi. Ele negou com a cabeça. Fez sim. Você enxergou meu filho quando eu não consegui, e enxergou a mim também. A sinceridade da frase me desarmou. Eu tentei ignorar o impacto que aquilo causou dentro de mim, mas era impossível. Renato estava mudando, e involuntariamente estava me mudando também.
Deveria ter sido um momento de paz, mas naquela noite, quando deixei a escola, senti algo diferente no ar, como se estivéssemos todos caminhando para um ponto inevitável, para uma revelação que ninguém estava preparado para enfrentar. Eu não sabia ainda, mas o segredo mais profundo de Renato, o segredo que ele escondeu por anos, estava prestes a vir à tona. E quando viesse, nada, absolutamente nada, seria como antes. Eu cheguei cedo naquela manhã, mas Renato chegou antes de mim. Ele estava sentado na recepção, com as mãos entrelaçadas, o olhar perdido no chão e uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Pavor real. Não era o medo arrogante de quem teme perder controle. Era o medo profundo de quem sabe que, se não agir agora, pode perder o que ama para sempre. Quando me aproximei, ele me encarou como se fosse agarrar uma tábua de salvação. Preciso falar com você. É urgente. Levei-o até uma sala reservada. Ele respirou fundo várias vezes antes de finalmente dizer: recebi um relatório ontem da psicóloga do meu filho. Ele tem sinais claros de estresse pós-traumático e episódios de dissociação. Minha garganta apertou. Isso é sério, Renato. Ele assentiu, mas seus olhos diziam mais. Diziam que aquilo não era tudo. E ela acha que ele está escondendo algo. Algo que não contou para ninguém, nem para mim. Eu senti um arrepio correr pela minha espinha. Alguma coisa gigantesca estava prestes a emergir. Na hora do intervalo, o menino se aproximou de mim. Ele parecia menor, mais frágil, como se carregasse o peso de um segredo enorme nos ombros. Posso te contar uma coisa? Ele perguntou, quase num sussurro. Claro, respondi, me ajoelhando para ficar na altura dele. Ele respirou fundo, as mãos trêmulas. A culpa do acidente da minha mãe não foi minha. Meu coração disparou. Claro que não foi, eu disse imediatamente. Ele balançou a cabeça. Eu sei, eu vi quem estava dirigindo. Senti o chão sumir dos meus pés. Quando Renato voltou à escola para buscar o filho, pedi que entrasse na sala sem ninguém ouvir. O menino segurou minha mão com força. Pai, não fui eu que causei o acidente. Renato ficou imóvel. Sua respiração travou. Como assim? A voz do menino falhou. Eu vi tudo. Eu não contei porque achei que você ia odiar ele. Ele quem? Renato parecia à beira de desmoronar. O garoto chorou. O vovô. Silêncio. Um silêncio que gritou. Renato cambaleou para trás, como se tivesse levado um golpe no peito. Meu pai? O menino assentiu, soluçando. Ele bebeu naquele dia, eu vi. A mamãe pediu para ele parar o carro. Mas ele acelerou. Disse que sabia o que estava fazendo. E quando bateu, eu vi ele te olhando e dizendo para não falar nada. Renato levou as mãos ao rosto. Era a primeira vez que vi um homem desmoronar daquele jeito. A verdade que ele evitou por anos estava ali, viva, sangrando diante dos nossos olhos. Por que você nunca me contou isso? Renato perguntou, chorando pela primeira vez desde que o conheci. Porque você idolatrava o vovô, respondeu o menino. Eu achei que, se eu contasse, você ia odiar a mamãe. Renato ajoelhou diante do filho. Filho, eu nunca odiaria sua mãe. Jamais. E então ele o abraçou, forte, como se quisesse protegê-lo de todos os anos de silêncio. Me desculpa, disse repetidas vezes. Me desculpa por tudo. Eu virei o rosto, tentando controlar minhas próprias lágrimas. Ele então olhou para mim. Obrigado, disse com uma sinceridade que atravessou meu peito. Se não fosse por você, eu nunca teria descoberto a verdade. Nunca teria ouvido meu filho. Eu teria perdido tudo. Eu engoli em seco. Vocês dois se salvaram, um ao outro. Ele sorriu com tristeza. Você também me salvou. A forma como ele disse aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não estava preparada para admitir. Nos dias seguintes, Renato tomou atitudes que ninguém imaginava.
rompeu relações com o pai, iniciou um processo legal, procurou terapia para si e para o filho. E pela primeira vez começou a aparecer na escola sem o peso do ego, apenas como pai. E comigo, ele começou a se aproximar de uma forma diferente, respeitosa, verdadeira, sem arrogância, sem máscaras. Às vezes, nos encontrávamos nos corredores apenas para conversar. Outras vezes, ele pedia minha opinião sobre decisões importantes da vida dele. Ele confiava em mim. E, lentamente, eu também passei a confiar nele. Um dia, ele chegou com um envelope. Quero te mostrar uma coisa. Dentro havia um convite formal. Uma nova equipe de apoio emocional será criada nas escolas Avelar. Quero que você faça parte disso. E não como inspetora, mas como coordenadora. Meu coração disparou. Renato, você tem sensibilidade, experiência, força e coragem, disse ele. Foi você quem enxergou o que ninguém viu. Eu preciso de alguém como você. E naquele momento eu percebi. Ele não estava apenas me oferecendo um cargo, estava me oferecendo uma nova vida. Quando saí da sala carregando aquele envelope, senti um calor estranho no peito. A escola parecia a mesma, mas eu não era mais a mesma mulher que chegou ali meses antes, invisível, derrotada, humilhada. Eu tinha reencontrado minha voz, minha força, minha história, e sem perceber, tinha mudado o destino de duas pessoas que precisavam desesperadamente de alguém que os enxergasse. Eu não sabia ainda, mas Renato e eu estávamos apenas começando uma nova história. Uma história que ninguém, nem ele, nem eu, poderia ter previsto. Quando deixei a sala carregando aquele envelope, senti que minhas mãos tremiam. Mas pela primeira vez em muito tempo, não era medo, era emoção. Era a sensação de que, depois de tantos tombos, a vida finalmente estava abrindo uma porta que eu achava que nunca mais veria. A mulher que entrou naquela escola meses atrás, carregando dores escondidas e uma história quebrada, já não existia. Eu tinha me levantado, tinha reencontrado a minha dignidade e, sem perceber, tinha mudado a vida de duas pessoas que também precisavam desesperadamente de verdade e afeto. Renato e o filho começaram uma nova fase, sem mentiras, sem gritos, sem máscaras. E ao vê-los reconstruindo a relação, eu entendi que não era só uma história de pai e filho. Era uma história de cura. A deles e a minha também. Nunca planejei entrar na vida deles. Nunca planejei me envolver com tanto peso emocional, mas a vida não pede permissão para unir pessoas que estão quebradas do mesmo jeito. E hoje, se você está ouvindo minha história de qualquer cidade e país, eu quero te dizer algo. Às vezes, somos colocados em caminhos que parecem injustos, humilhantes, impossíveis. Mas é justamente nesses lugares que descobrimos quem realmente somos e quem realmente podemos nos tornar. Porque a vida, meu amor, sempre dá um jeito de reescrever o final.